A reapresentação do elenco rubro-negro aconteceu ontem à tarde no CT. É o início da preparação para o jogo contra a equipe do Paysandu, que só acontece no próximo dia 10, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco. Hoje, os jogadores treinam também à tarde e também no CT rubro-negro, nessa preparação para enfrentar o Papão da Curuzu. Para o jogo contra o Paysandu, é sempre bom salientar que o Mariano Sosso tem o retorno de 3 atletas que não jogaram contra o Goiás. Felipe, volante, Alan Ruiz, meio-campista, e o Zé Roberto, atacante. Esses 3 atletas reforçam o time do Mariano Sosso. Por outro lado, Tite Ortiz está fora, suspenso, e o Pedro Lima está servindo a seleção brasileira sub-20, além, claro, do Felipinho, que ainda está no departamento médico. Então, 3 ausências, 3 novidades, e o Mariano Sosso ainda tem uma dúvida. Christian Barleta está sendo reavaliado pelo Departamento Médico do Esporte. Ele tomou uma pancada no joelho na véspera da partida contra o Goiás e está trabalhando na recuperação. No esporte acreditam que não é nada sério, mas o atleta hoje ainda é dúvida, ainda bem para o esporte, que tem uns dias aí para que o Barleta possa se recuperar. Ontem, o diretor de futebol Guilherme Falcão, ele faz parte do Comitê Gestor de Futebol do Esporte, ele concedeu uma entrevista à assessoria do clube, analisou a temporada, aliás, é esse o áudio que eu separei para o segundo bloco. Ele analisa a temporada, resumindo, ele diz que já se esperava que em algum momento a oscilação viria, mas que reitera confiança no elenco e também no técnico Mariano Sosso, mas que a diretoria está observando e cobrando, claro, dos profissionais para que consigam os melhores resultados. Ele falou também sobre mercado da bola, disse que o esporte tem um departamento de análise de mercado e que está sempre prospectando novos jogadores, que o esporte está ao tempo todo no mercado, observando novos atletas, interagindo com jogadores, com empresários, com outros clubes, e deu praticamente a certeza de que em julho o esporte vai se reforçar na janela para a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele também falou sobre Pedro Lima. O Palmeiras, por exemplo, ele não liberou, pediu à CBF as liberações do Luiz Guilherme, do Estevão e de mais um atleta, e a CBF aceitou. Ele falou sobre o Pedro Lima, o porquê o esporte não fez a mesma coisa, já que a ausência do Pedro Lima para treinos na seleção sub-20 vai tirá-lo do próximo jogo contra o Paysandu, num momento onde o esporte vem de 3 derrotas na Série B. E ele disse que são vários os motivos. A valorização do jogador, um atleta já valorizado, vai se valorizar ainda mais jogando na seleção brasileira numa categoria acima da sua. Ele tem 17 anos. O sonho do jogador, o lado pessoal do jogador, o esporte entende que é uma experiência que vai servir muito, que vai amadurecer muito o Pedro Lima. Portanto, o esporte liberou o atleta, já tinha esse planejamento de liberar o Pedro para esse jogo contra o Paysandu, lembrando que o esporte, como eu já disse, vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, precisa se recuperar, alguns jogos vão acontecer, o Mirassol, por exemplo, entra em campo para enfrentar o Guarani, se vencer, vai ultrapassar o esporte na classificação e o esporte vai cair mais uma posição no Campeonato Brasileiro da Série B. Já já eu volto para ouvir Guilherme Falcão. Ele faz uma análise da atual temporada do Esporte Clube do Recife. Zé do Carmo, como é que você levanta o astral de um elenco depois de levar 2 lapadas de goleada, né? Perdeu para o Fortaleza e foi eliminado na semifinal por 4-1 em plena Arena de Pernambuco, e depois você toma um sonoro 3-0 do Goiás, Zé. Pois é, não é fácil você levantar o astral, mas você tem que se apegar às coisas boas. E qual foram as coisas boas? O jogo contra o Atlético Mineiro. Como é que você faz um jogo contra o Atlético Mineiro dentro de uma concentração de quase 100%, não é, podemos assim dizer, quase 100%, e eu não digo que
o Sport chegou a 100% completo pelo seguinte, porque você não conseguiu sua classificação, mas você jogou um futebol que o torcedor mesmo, não é sabedor de que você não tinha se classificado por conta de um gol só que você fez, mas você estava aplaudido. Então você esqueceu de como se concentra para jogar contra equipes que, mesmo que não sejam, não é, equipes tão fortes, mesmo que não seja como o Atlético Mineiro, mas você está ciente de que você precisa de uma reabilitação, você precisa, não é, dessa concentração e mostrar o seu potencial, porque na verdade o time do Sport, a gente sabe que tem uma definição do seu treinador, mas muitos atletas entram e mostram capacidade também para serem titulares, então você tem que contrariá-lo. Não é nesse sentido, não, ele colocou fulano de tal, mas eu vou mostrar para ele que a minha condição é muito melhor do que fulano de tal. Então, é essa, né, briga boa que pode acontecer. Agora, você, não é, atiçar o seu elenco para você primeiro corrigir algumas coisas, porque defensivamente a gente sabe que o Sport não está nos seus melhores dias, mas principalmente você passar para o seu elenco de que você é forte na defesa, é forte no meio campo e é forte no ataque. E forte no ataque. Quer dizer, você vai perder mais uma vez uma classificação, não é? Você perdendo para você mesmo, aí é complicado, como foi o ano passado. E a gente volta para ouvir Guilherme Falcão, diretor de futebol rubro-negro. Ele analisa a atual temporada do Sport Clube do Recife. Quando a gente iniciou esse trabalho, dia 27 de dezembro, especificamente com a apresentação do plantel aqui no CT, uma das certezas que nós tínhamos era de que essa trajetória ela não seria homogênea, né? Ela não seria uma trajetória retilínea. Haveria altos e baixos, momentos de euforia e momentos desafiadores como é esse que nós estamos vivendo agora. Então, nós tínhamos a convicção de que teríamos desafios nessa trajetória, momentos em que o time não ia apresentar e não ia obter os resultados que a gente esperava, mas a gente segue confiante de que com o trabalho e com o propósito que a gente tem, a gente vai conseguir resgatar um caminho de vitória e um caminho que nos conduza ao acesso à Série A. Então, tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade para que a gente não perca o foco daquilo que precisa ser feito. O grupo que nós temos é um grupo extremamente competitivo, um grupo extremamente forte, comprometido, imbuído no propósito de resgatar e colocar o Sport na Série A. Então a gente está sereno, mas atento nisso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir retomar o caminho da vitória e realmente progredir numa temporada até chegar ao nosso objetivo. Esporte.